Dr. Carlos Vitor, com a sua experiência, quais as lesões que o senhor vê com mais frequência no trauma de face? Ok. O trauma de face ele tem uma característica que está muito ligada à anatomia da face. Então, numa ordem decrescente, né, do maior para o menor, nós temos as fraturas nasais como sendo, né, os ossos mais acometidos. Em segundo lugar, nós temos os ossos zigomáticos da maçã do rosto. Em terceiro, a mandíbula, tá, que é um osso móvel da face, o único osso móvel da face. Em terceiro lugar, o osso maxilar superior, que é o osso que ajuda a formar a cavidade nasal, ajuda a formar a cavidade da órbita, onde estão alojados os globos oculares, e também onde estão alojados os dentes superiores, né? E existem fraturas também de menor envolvimento, que são as fraturas complexas, que na verdade são uma mistura dessas fraturas nos traumas mais complexos da face, ok? Em relação ao que eu falei da anatomia da face, o osso nasal, quando você pega para estudar as pesquisas, por que o osso nasal seria o osso mais acometido? Que é o osso que mais se projeta, é o osso que chegaria primeiro num trauma, né? A projeção da cabeça é o primeiro osso, né, que se projeta mais anteriormente na face, é o osso nasal, né? As agressões físicas, o osso malar é um dos ossos mais acometidos porque, e principalmente o osso esquerdo, né, porque a maioria da população são destros, então, né, se o indivíduo agride o outro com a mão direita, geralmente atinge o lado esquerdo da face do outro indivíduo. Então, a estatística muitas vezes parece ser coisas complicadas de se analisar, mas quando você pega para esmiuçar os dados, você vê que realmente tem muita ligação com o dia a dia. E aí, em relação às etiologias, ainda voltando um pouquinho no que a gente estava comentando anteriormente, na nossa região existe uma característica muito importante, que é o acidente ciclístico, né? Seria um desmembramento do nosso acidente de trânsito, onde em outros centros urbanos do país a gente não vê, mas não vê com esse aumento estatístico tão grande igual a gente observa aqui na nossa região. Isso porque a nossa região é uma região plana, né? O meio de transporte por bicicleta é um meio de transporte que eu acho que até deve ser estimulado por toda essa consciência ambiental e tudo, mas a gente precisa ter algumas cautelas em relação ao uso da bicicleta. Principalmente as bicicletas elétricas, que são... você transita pelo trânsito, elas não fazem muito barulho, né? São praticamente silenciosas, então... Mas são mais velozes. São mais velozes. Então, o ciclista tem que se preservar em relação ao equipamento, para que os carros e os outros veículos consigam visualizar esse ciclista mais facilmente, né? Os motoristas também de carro e de outros veículos precisam também ter consciência de leis de trânsito, né? Que o ciclista faz parte do trânsito, não é um intruso no trânsito, porque aqui em Campos o acidente ciclístico é o terceiro, né? Numa pesquisa que a gente realizou no Ferreira Machado há uns anos atrás, é o terceiro colocado em termos de estatística de número de atendimentos do pronto-socorro. Você tem lá acidente motociclístico, um grande campeão. Em segundo lugar, os acidentes automobilísticos. Você inclui o caminhão também nesse meio dos automobilísticos. Em terceiro colocado, o acidente ciclístico. Ou seja, que hoje o trauma por acidente com motocicleta superou o trauma de face por acidente com veículos de 4 rodas. Muito próximo aos números estatísticos. O veículo automotor foi em torno de 35% e de ciclista 32%. Em um estudo realizado no Ferreira Machado. Esse estudo foi feito só no plantão de sábado, né? É uma pesquisa que não foi publicada porque foi restrita só a um dia, só a um plantão, mas o sábado, como é o dia de maior movimento nos pontos-socorros regionais, né, a gente tirou isso como base para os outros dias da semana também, ou seja, como base para uma amostra pequena que foi de 112 pacientes, né, mas deu para a gente fazer uma triagem interessante do trauma de face na nossa região. E é um dia que, coincidentemente, a maior frequência de ingestão de bebidas alcoólicas, né? Exatamente. Consequentemente, maior nível de imprudência, maior nível de velocidades excessivas e todos esses fatores de riscos, né, que vão determinando os acidentes automobilísticos. Dr. Carlos Vitor, quais são os transtornos e quais são as sequelas mais frequentes
no trauma de face? Vamos começar pelos transtornos e vamos deixar as sequelas para o bloco seguinte. Quais são os transtornos mais frequentes no trauma de face? Então, o trauma de face geralmente leva a transtornos no atendimento inicial, no pronto-socorro. O trauma de face é a pergunta que a gente pode fazer, que esclarece bem o telespectador. O trauma de face pode causar o óbito do indivíduo? Sim. Existem duas situações principais onde o trauma de face pode levar ao óbito do indivíduo. Primeiro, situações onde o trauma de face leva a hemorragias, que muitas vezes pela localização dessa hemorragia pode ser incontrolável, né, desde o atendimento dele no pré-hospitalar, no momento do trauma, até a chegada dele no pronto-socorro. Às vezes ele chega já num estado de perda muito grande de sangue, perda de volemia muito acentuada, e isso às vezes pode ser reversível. E o que causa mais óbito no paciente com trauma de face é a obstrução das vias aéreas superiores, ou seja, a obstrução da entrada de ar no pulmão do indivíduo por fragmentos de dente, fragmentos de ossos fraturados, por excesso de sangue na cavidade bucal ou nas narinas, por excesso de saliva, ou seja, a obstrução de via aérea é o fator que mais leva a óbito no traumatismo da face. Com relação às sequelas, quais seriam as sequelas mais frequentes no trauma de face? Ok. Então, para a gente entender um pouco das sequelas, eu vou rapidamente demonstrar aqui, para o público de casa entender, a localização dos principais ossos da face. A face tem em número 16 ossos, ok? Se a gente for contar isso em pares, a gente quase que dobra esses números, porque tem alguns ossos aqui que são ímpares, ok? Então, o osso nasal, que é o principal osso fraturado no trauma de face, está localizado nessa região. Os ossos malares ou zigomáticos são esses ossos que ajudam no contorno do globo ocular e a parte também de suporte para a bochecha e para a maçã do rosto, ok? O osso maxilar ou maxilar superior, é esse osso que ajuda a formar a cavidade do nariz, a sustentar os dentes superiores e também possui dentro dele os seios maxilares, que o nosso telespectador conhece, devido às constantes sinusites que acometem esses seios. A mandíbula é o único osso móvel da face, ok? O osso móvel da face tem a sua localização mais inferior no rosto. A gente divide o trauma de face em fraturas do terço superior da face, ok? Envolve também o osso frontal, fraturas do terço médio da face, que é essa parte mediana da face, e a fratura inferior da face, nada mais são do que as fraturas envolvendo o osso mandibular. Sim. E quais são as lesões nesses três segmentos? Ok. Então, quando a gente para observar nosso crânio aqui de plástico, né, a gente observa o seguinte, que esses ossos da face, eles nada mais são do que molduras para alguns órgãos importantes, né, do ser humano. Os ossos zigomáticos, os ossos da maxila e os ossos frontais, eles contornam a cavidade que aloja o globo ocular, ok? Tá? O osso maxilar contorna a cavidade nasal. E a maxila e a mandíbula são o suporte ósseo para a cavidade bucal. Então eu tenho assim, nesses três principais segmentos, as principais sequelas, os principais sinais e sintomas que o paciente pode adquirir com o trauma de face. Perfeito. Nós vimos aqui quais são os principais segmentos acometidos no trauma de face e no próximo bloco nós vamos ver quais são as sequelas em cada um desses segmentos. Fique conosco.